E olha só, eu queria fazer algumas perguntas para você. Como está a sua força? Como está o seu vigor? Como está a sua energia? Como está a sua decisão de ir até o fim? Você tem corrido uma caminhada com o intuito de conquistar um prêmio, assim como um atleta corre. Paulo fala que ele corre como atleta. Ele não corre dando socos pro alto. Ele corre com foco a fim de conquistar um prêmio, uma coroa. Como está a sua energia? Como está o seu vigor? Você está se cansando e muitas das vezes está pensando em parar, em desistir? Olha só, o Senhor tem uma palavra para você nessa tarde. Saiba que você é forte. Você é forte para ir até o fim. Eu queria ler com vocês. Abra em Provérbios 20, 29. Provérbios 20, 29. A palavra do Senhor diz assim: os jovens são exaltados pela força que possuem para viver a vida, mas nos idosos é que você encontrará a sabedoria necessária. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos. Olha só, queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que a beleza do jovem está na sua força. Os jovens serão exaltados pela sua força. E o que significa a palavra força? Força é a capacidade de vencer a inércia. Então nós somos fortes quando nós somos capazes de vencer situações que nos paralisam e colocar em movimento. Nós somos fortes quando nós somos capazes de romper, de ultrapassar obstáculos, de vencer sentimentos que nos paralisam. Nós somos fortes quando nós somos resistentes. Resistentes às opressões, aos ataques, às perseguições. Olha, a palavra de Moisés a Josué, quando ele iniciou a sua carreira, foi a seguinte: esforça-te, tem de bom ânimo, coragem, porque o Senhor teu Deus te ajudará. E era um tempo que eles viviam em muitas guerras, eles viviam em muitos combates, né? Eles travavam muitas situações conflituosas, e a palavra do Senhor de Moisés era: olha, seja forte, não desanimes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Sabe, querido, ser forte é ser capaz de amar ao Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos ao Senhor, nós estamos dispostos a obedecê-lo em tudo. A palavra do Senhor fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Nós somos fortes quando nós decidimos isso. Sabe, queridos, e isso só é possível se nós deixarmos a luz de Cristo entrar nos nossos corações. E aí sim nós começamos a ser luz. E nós começamos a resplandecer. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Mateus 5,16, olha só o ensinamento para nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha, a palavra está dizendo o seguinte, olha: assim brilhe intensamente nas trevas. Brilhe intensamente no mundo, através de quê? Das vossas boas obras. As boas obras de amor, as boas obras de cuidado, as boas obras de paz. Por quê? Olha só o que fala em Romanos: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha só, o mundo não espera uma religiosidade. Ele não espera que nós manifestemos a nossa religião. Ele espera
espera a manifestação de filhos. Apenas o Filho revela ao Pai. O convite do Senhor é que nós vivamos uma intimidade a ponto que a nossa luz, mesmo em meio a tempos de fraquezas, mesmo em meio a tempos de dificuldades, brilhe de forma intensa e transforme o meio onde a gente está. Resplandeça, brilhe intensamente, porque o mundo espera a manifestação dos seus filhos. E a palavra do Senhor fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Como nós temos agido no mundo? Nós temos semeado a paz? Nós temos resplandecido a paz de Cristo aos corações? Segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso nós entendermos isso. O mundo espera de nós que nós brilhemos. A nossa família espera de nós que nós brilhemos ali em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio às confusões. Nós temos que ser a voz de solução. Nós temos que ser aqueles que clareiam a situação. É aqueles que direcionam para a luz, que mostram através da luz. E isso só é possível através das nossas boas obras, através do fruto do Espírito que está em nós. Através de um bom relacionamento, de uma boa tratativa, de uma palavra certa lançada na hora certa, da forma certa. Isso através do cuidado. Nós temos que ser responsáveis por isso. O mundo espera que nós nos manifestemos como filhos que amam ao Senhor, que decidem andar na luz, que resplandeça, que brilhe. Mas a minha pergunta é: por que muitas das vezes nós temos ofuscado? Por que muitas das vezes a nossa manifestação tem sido diferente? A nossa reação tem sido diferente. Por quê? Sabe, queridos, quando eu paro para olhar e analisar, o povo do Antigo Testamento, eles tinham força militar, tinham influência política, tinham abundância de recursos, entravam em guerra, venciam em nome do Senhor, deixavam marcas que mostravam quanto eles resplandeciam, o quanto eles brilhavam, o quanto eles tinham a presença de Deus, o quanto eles tinham graça, poder. Da mesma forma, se a gente for olhar para a igreja primitiva, a palavra fala que eles eles causavam alvoroço de tanto poder. Paulo e Silas na prisão, a gente viu essa semana, gente, que adoração forte, mesmo preso, numa situação totalmente contrária. Foram perseguidos, sofriam açoites, não eram aceitos no meio do povo, mas mesmo assim resplandeciam, adoravam o Senhor, mostravam Cristo em meio a tantas diversidades. E nós, tendo todo um suporte, tendo toda a liberdade de expressão, podendo manifestar, podendo publicar, podemos gritar ao mundo o que tem nos ofuscado, o que tem nos paralisado, o que tem muitas das vezes nos feito cansar. Sabe, queridos, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. O que tem roubado a nossa força? O que tem roubado a nossa alegria? O que tem roubado isso de nós? Olha, eu gostaria de ler com você em Hebreus 12, 1 ao 3. Olha só a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os seus ânimos. Olha a palavra de Deus para nós. Aqui fala que nós estamos rodeados por testemunhas, por diversas testemunhas. E a palavra diz, olha, deixai o embaraço, deixai tudo aquilo que tem te prendido e olhai para Cristo, o autor e consumador da fé, que suportou tudo isso. Ele suportou todas as fraquezas, todo o embaraço, toda a tentação. Fazer isso para que vocês não sejam enfraquecidos, para que vocês não percam a sua força. Sabe, queridos, o que muitas das vezes ofusca o nosso brilho é o embaraço, é o pecado. E o Senhor, Ele nos ama demais para não nos mostrar a verdade a nosso respeito. A palavra do Senhor, Ele fala, examina-se o homem a si mesmo. Porque quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelo nosso Pai, por Deus. Nós precisamos de nos examinar. O mundo grita por nós. O mundo grita para que nós nos resplandeçamos. O mundo espera a nossa expressão. Mas aí nós precisamos de examinar e ver o que há dentro de nós. Muitos de nós guardamos raízes nocivas no nosso coração. Sentimentos que nos matam, que nos martirizam. Tem pessoas que carregam dentro de si a falta de perdão, a ira. E a ira, e muitas das vezes, não só a falta de perdão com os outros, com o próximo. Muitas pessoas não se perdoam por algo que Deus já perdoou. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O Senhor, quando ele nos perdoa, Ele já não lembra mais. Nossos pecados são jogados, para fora. Deus, o Senhor não lembra. E muitas das vezes nós estamos presos nisso. Sentimentos de amargura, inveja, ciúmes. E o Senhor pede para que nós examinemos a nós mesmos, o que está no nosso coração. Muitas obras da carne, muitas das vezes nós somos presos às concupiscências da nossa carne, à prostituição, à lascívia, à idolatria, a vícios que nos prendem, vícios que nós carregamos no nosso dia a dia, que nos sugam. Muitas das vezes, os meios de comunicação que servem para a gente expressar essa glória de Deus, para a gente publicar a respeito do Pai, isso tem nos embaraçado. O Senhor pede nessa tarde para nós tirarmos isso. Retire todo o embaraço, retire o pecado, tudo aquilo que tem prendido, que tem causado confusão na sua vida e não tem feito você permanecer naquilo que Ele te chamou para ser. Muitas das vezes nós paramos porque nós estamos presos a correntes. E a palavra do Senhor é: examine, investigue, faz uma sondagem, vai no profundo e veja o que está te parando. Nós não podemos parar, queridos. Existe uma carreira, existe um caminho a percorrer, existe um prêmio, existe um noivo. Nós estamos aguardando um noivo. E nós não podemos nos perder, porque o Senhor está à procura. O Senhor, Ele veio para buscar uma igreja santa, imaculada, sem manchas. Examine o homem a si mesmo. Sabe, queridos, o pecado, a palavra de Deus fala que ele separa o homem de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando confessamos, nós nos ligamos novamente a Ele. Sabe? A palavra fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com aquilo que é contra a santidade do Senhor. Nós conhecemos bem um jovem da Bíblia, Sansão.
foi um jovem que brincou com o pecado. A palavra do Senhor fala que Sansão, desde o seu ventre, foi consagrado, era um nazireu. A sua mãe era estéril. Sansão ele nasceu através de um milagre. A mãe dele não poderia ter filhos. Sansão veio para um propósito grande de libertar o povo de Deus nas mãos dos filisteus. E aí houve algumas condições para Sansão. Sansão não podia comer comida impura. Sansão não podia tomar bebida forte. Sansão não podia passar navalha na sua cabeça. Sansão, né, se a gente for ler a passagem, ver alguns eventos, Sansão, ele era dotado de força, ele substituía um exército, porque de tamanha força que ele tinha, quando ele ia em nome do Senhor para guerrear a favor do povo, ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vencia. Mas sabe qual que foi o maior pecado de Sansão? Que veio ao meu coração? Foi a desonra. Tratar um projeto de Deus, tratar uma obra, um chamado do Senhor, como algo comum. Sansão brincou com aquilo que Deus colocou na mão dele. Sansão brincou com uma responsabilidade de levar um povo a ser liberto. E se entregou as concupiscências. Após a desonra vem isso, a desobediência, desobedecer aos pais, envolveu com as mulheres que não eram para envolver, com as mulheres filisteias, que acabou o traindo e embaraçou em relacionamentos que levou ele a falir. Né? Não foi a concupiscência, não foi só o pecado sexual que Sansão cometeu, não. Primeiro foi antes. Foi a desonra. Foi achar que podia demais, talvez, né? Sou forte, posso lutar contra isso. Se eu posso vencer um exército, quanto mais, né? Uma mulherzinha, não vai me enganar, não. Brincou com o pecado. E muitas das vezes nós temos caído nesse engano, tratando as coisas do Senhor de qualquer forma, achando que é uma missão muito pequena para a gente. Isso é desonra. Isso é falar que Deus não sabe o que Ele faz, o projeto dele para nós. Ou nos considerando muito pequeno para aquilo que Deus tem para a gente. Isso é desonra. É falar que Deus não conhece a nosso respeito. Todas as vezes que nós negligenciamos algo da parte do Senhor, por mais simples que seja, nós estamos tratando de forma desonrosa a pessoa do Senhor. Porque Ele que institui pessoas, porque Ele que coloca o projeto dEle, Ele que sonha a nossos respeitos, Ele que tem os bons pensamentos a nosso respeito, não vem de nós, não. É pelo Espírito. Sabe, querido, nós precisamos de nos livrar dessas mentiras que nos aprisionam. Nós precisamos ser fortes para permanecer. A palavra de Deus fala assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E tem uma frase que eu achei muito, muito joia, que fala assim, olha, a arte de começar é formidável, mas mais formidável ainda é a arte de terminar. Deus não tem para nós o fim de Sansão. A palavra de Deus fala que Sansão, ele acaba cego, preso. Ele é retirado a visão, preso. E só no fim, quando ele se arrependeu, a palavra de Deus fala que o Senhor, ele retornou com as forças de Sansão. E aí a palavra fala que na sua morte ele matou mais pessoas do que na sua vida. Sabe, Deus não quer esse fim para nós, não. A gente não precisa de morrer para completar uma obra, não. Ou a gente não precisa de deixar uma obra incompleta, porque eu tenho certeza que para Sansão Deus tinha mais anos dele permanecendo, fazendo a vontade do Senhor, e isso foi reduzido. Deus não quer reduzir, Deus não quer abreviar o nosso tempo fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ou muitas das vezes morrendo por não entendermos o propósito. O Senhor quer que nós permaneçamos
até o fim. É até o fim. Sabe, queridos, a palavra do Senhor fala: e corramos com perseverança, paciência a carreira que está proposta. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Quem perseverar até o fim será salvo. É por esforço. É força. Força, não é força que não, ó. Força, mente, alma, Espírito de Deus, força de Deus em nós. É por esforço que nós lutamos. É por esforço que nós decidimos. Às vezes os dias são maus mesmo. Às vezes dói na nossa carne. Como Paulo doía, ele tinha um espinho na carne dele, mas o espírito dele não foi afetado. E aí ele declarava que na minha fraqueza é que eu sou forte. Às vezes é difícil, às vezes nós vamos nos cansar, nós vamos nos desgastar mesmo. Mas nós precisamos ser forte para vencer. Deus, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é o nosso alimento. Ele que nos provê disso. Mas aí nós precisamos de destruir tudo isso que tem nos roubado, que tem nos confundido, que tem nos enganado. É uma decisão de destruir, de acabar, de retirar da nossa vida, retirar do nosso pensamento, retirar do nosso coração o que tem nos falido muitas das vezes, o que tem nos enganado. E olha só, eu queria ler com você uma declaração de Davi. Davi, ele diz assim, em Salmos 31:10, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só, essa palavra, essa declaração de Davi. Ele declara que ele vivia de forma seca, triste. Havia sequidão no seu coração. Era escuro. Eu imagino que era um dia após outro, vivendo uma escuridão. Falta de alegria. Falta de força. Falta de esperança. Davi aqui já não tinha sonho mais não, gente. O pecado de Davi doía na carne dele. Doía na carne. Secava o ânimo, secava a força. E a palavra de Deus fala que quando ele arrependeu, quando ele destampou o que estava entulhando a força dele, o que estava minando ele sentiu a alegria da salvação. E a gente vê várias declarações dele, declarando que ele sente alegria, prazer no Senhor, prazer de estar na casa do Senhor, prazer em adorar o Senhor. Nós precisamos de nos arrepender. O arrependimento gera mudança dos nossos sentimentos. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos ligamos novamente ao Senhor, Ele nos dá nova força. O Senhor, Ele transforma a fraqueza em força. O Senhor muda a história. É preciso arrependimento. É preciso encobrir. É preciso de confessar uns aos outros para que seja curado. É preciso de tirar. Isso é uma decisão nossa. O arrependimento e mudança é decisão nossa. O Senhor, Ele fala lá em Apocalipse que está à porta e bate.
Ele fala para uma igreja de Laodiceia, uma igreja que achava que sabia muito, mas ele fala que não sabia nada, era fraca. Né? Ele fala, compre de mim roupas finas de ouro, porque vocês não têm nada não. Vocês acham que são, mas não são. E ele fala para essa igreja, para a igreja, uma noiva, uma igreja, eram pessoas que conheciam a Cristo, eram pessoas que estavam ligadas no corpo, mas que estavam desviadas na casa do Pai. E ele fala, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que ele está dizendo? Olha, eu estou à porta, eu estou aguardando que você se humilhe diante de mim. Eu estou aguardando que você confesse qual é o problema. Porque eu estou aqui pronto para entrar e renovar suas forças, e cear com você, e ter novamente uma comunhão contigo. Essa é a palavra do Senhor, aquela igreja. E o Senhor muitas das vezes está batendo, Ele está batendo a porta. Nós cantamos até aqui hoje, o carpinteiro está batendo a porta. O carpinteiro está vindo, a terra está batendo a porta. Ele está chamando a sua igreja ao arrependimento. Ele quer cear novamente conosco. Ele quer novamente nos ligar a Ele. Ele quer ter comunhão. Mas precisa que nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de retirar os entulhos, tirar todo o lixo, e não amontoar, e não esconder, e não ficar ali preso sozinho guardando. E quando o inimigo está roubando a nossa força, e quando os nossos opressores estão nos minando, não é isso. Força é decisão. A força está quando nós decidimos, quando nós deixamos, quando nós reconhecemos que não somos nada mesmo, não merecemos nada mesmo, Senhor. A tua graça me basta, o teu poder vem sobrepor as minhas fraquezas. Isso que é força. É quando nós nos escondemos no Senhor enquanto a tempestade passa lá fora. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que muda o ambiente. É Ele que muda as circunstâncias. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Ele está batendo aos nossos corações, nos fazendo esse convite. A igreja de Laodiceia, ela estava morna. A palavra de Deus fala, porque não és frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitar-te. Não decidem, porque vocês não decidem o que querem. Porque um dia está de uma forma, outro dia está de outra. Porque a inconstância de vocês me incomodam. Ou vocês falam que estão comigo e vivem a minha palavra e obedecem aos meus ensinamentos. Ou então, viva o mundo. Porque não está vivendo nem as bênçãos do Senhor, os benefícios de estar na casa de Deus, os benefícios de estar aliançado com o Senhor, e também não vive os prazeres do mundo. E ainda correndo o risco de caminhar, achando que vai até o fim, e não vai. Não vai encontrar com o Senhor. O Senhor estava a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia por isso, por essa indecisão, essa inconstância. O Senhor nos chama a um arrependimento. O Senhor nos chama a uma vida de posicionamento. O Senhor nos chama a, de fato, aliançarmos com Ele, amá-lo de todo o nosso coração. Como eu amo, a gente louva, como eu amo estar na tua presença. Isso tem que ser a verdade de nós. Eu amo estar na tua presença, Senhor, aqui na tua casa. Eu amo estar na tua presença, Senhor, na minha casa. Eu amo estar na tua presença lá no meu trabalho. Eu amo estar na tua presença nos meus passeios. Eu amo a tua presença nos meus relacionamentos, no meu namoro.
em todos os lugares. Eu amo a tua presença, ela me acompanha dia e noite. Essa tem que ser a nossa declaração. Sabe, o reino dos céus, a palavra do Senhor fala, é comparado a 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. A palavra de Deus fala que as 5 virgens prudentes, elas foram ao encontro do noivo com suas lamparinas acesas, com suas candeias acesas, e levaram azeite reserva. As 5 nécias não se prepararam para a chegada, para a vinda do noivo. E a palavra do Senhor fala que o noivo tardou. O noivo tardou em vir. E as virgens pegaram no sono. Cochilaram, pegaram no sono. E quando o Senhor veio, a palavra fala que para as nécias já não tinha jeito, não tinha como comprar mais azeite. Sabe, querido, o que eu entendo dessa passagem? Que nós estamos a chegar nessa caminhada ao reino dos céus, ao encontro com o noivo. E nós temos que andar preparados, andar alimentados. Aquele que fala, que conhece a minha palavra e não pratica, enganando está a si mesmo, a palavra do Senhor fala. Engana a si mesmo, engana aos outros. É preciso de azeite, é preciso do Espírito Santo de Deus. É preciso dessa presença do Senhor. E isso só é possível quando nós alimentamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala, medita na minha palavra dia e noite. A palavra fala, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, com o Espírito aceso, porque o noivo pode tardar, mas ele vai vir. E aí a gente vê o seguinte, existiu 2 tipos de sonho nessa parábola. O sono das prudentes, que para mim representa um sono físico, representa um cansaço físico. É de tanto se desgastar na presença do Senhor, é de tanto fazer, é de tanto cuidar, de tanto se dedicar. E talvez esse seja a sua situação hoje. Mas existe azeite reserva. Você construiu isso na sua caminhada. Você tem reserva. Você buscou enquanto podia, porém suas forças se esgotaram por um tempo. Para essas pessoas o Senhor é fiel. O Senhor fala que elas correrão, mas não se fadigarão. E o Senhor virá e renovará as suas forças. Tem renovo no Senhor. Existe uma fonte de águas vivas que nos saciam, que é a presença do Senhor. Agora existe o sono das virgens nécias. Essas não tinham azeite reserva. Não tinham o espírito. Deixou morrer o espírito. E a palavra fala que o Senhor não as conheceu. Sabe, queridos, nós não podemos correr esse risco de chegar quando vier o noivo e o noivo falar que não os conheço. Nós não podemos deixar morrer o Espírito de Deus em nós. Fala morrer, morte. O pecado gera morte. Nós não podemos. O Senhor tem vida e vida abundante para nós. Não é o desejo do Senhor que vivamos como miseráveis nessa terra. É vida abundante. O Senhor te chama a esse tempo de exame, de investigação. Investigue o que está dentro de você. Será que apenas o cansaço físico é um desgaste por muito trabalho? Busque no Senhor renovo, Ele pode te renovar. Será que é mudança de vida? Será que é arrependimento? Ou talvez você tenha que se aliançar com o Senhor. Você precisa de confessar o Senhor como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, como Pai. Esse é o momento. Decidam-se. É tempo de decisão.
O reino do céu está próximo, o Senhor está voltando, Ele está dando uma oportunidade para a tua igreja. Gente, o Senhor está voltando. As palavras que nós temos ouvido é disso, o noivo está voltando. Nós precisamos de permanecer, prevalecer até o fim. É até o fim. Aquele que for até o fim será salvo.